Aceitação e gratidão. Vamos ver como é que essas duas coisas se reúnem para trazer o conhecimento que pode nos levar a aprofundar especialmente a questão da gratidão. A gratidão é um recurso extraordinário que, quando praticado, faz com que nós possamos ter mais satisfação pela vida e que nós possamos levar avante as nossas tarefas, os nossos compromissos, de forma a recolher com maior quantidade os recursos que nós necessitamos para poder levar avante as nossas tarefas. Portanto, a gratidão é de extraordinária importância. Normalmente, nós atribuímos importância à gratidão. Entretanto, o que nem sempre está presente é a prática da gratidão, ainda que nós reconheçamos a importância da gratidão. Mas façamos uma excursão no sentido de identificar situações que sejam as mais relevantes, em que a gratidão certamente nos colocaria numa condição excepcional. Eu acredito que no topo daquilo que nós colocaríamos em importância para nós exercitarmos a nossa gratidão está a nossa criação. Deus nos criando a sua imagem e a sua semelhança. Que coisa extraordinária é nós podermos existir. Eu nem consigo imaginar o que seria não existir. Devia ser um negócio muito chato, não? Mas, então, diante de tudo aquilo que nós temos que exercitar na nossa gratidão, em primeiro lugar, nós vamos encontrar a gratidão a Deus por nos ter criado. E, além disso, ele nos confere, no seu processo da nossa evolução, a possibilidade de nós reencarnarmos sucessivamente. Então, uma forma que nós poderíamos expressar a nossa gratidão de uma forma permanente é, no início do dia, ao fazermos a nossa prece, e no encerramento do dia também, fazermos a nossa prece, nós poderíamos dizer: sou grato a Deus pelo dia de hoje, pela minha existência e pelas minhas encarnações. E quando nós consideramos a questão das encarnações, certamente a gratidão nossa deve ser dirigida a duas criaturas excepcionais que permitem que isso possa acontecer, que são as nossas mães e os nossos pais. Não estranhe, não, o plural, que de fato nós temos muitas mães, muitos pais, considerando as múltiplas reencarnações que nós vamos realizando ao longo do tempo. Então, a todos aqueles que nos permitiram que nós pudéssemos ingressar no plano físico para essas extraordinárias experiências, nós devemos oferecer a nossa gratidão. E percebam que, quando nós estamos falando de pais e mães, nós podemos ampliar isso para a nossa família. A família onde nós nos abrigamos, quer seja aqui no momento na nossa experiência encarnatória, mas também no desdobramento da família que nós vamos encontrar no plano espiritual. E, a propósito, lá nós encontramos uma quantidade ainda muito maior do que aquela que está aqui. Então, note que já estamos diante de coisas extraordinárias, de situações extraordinárias para nós exercitarmos a nossa gratidão. E como nós estamos, as nossas experiências no plano físico, nós necessitamos de muitos recursos para que isso possa ser levado de uma forma conveniente. Eu posso lembrar aqui a nossa alimentação, as nossas roupas, a nossa casa, o local em que nós trabalhamos, a escola que nós frequentamos e tantas outras coisas. Uma coisa curiosa, inclusive aqueles que têm como praxe, ao sentar à volta da mesa para as suas refeições, fazer uma prece agradecendo a Deus por aquela possibilidade. Mas eu vou mostrar aqui que, além de nós estarmos gratos a Deus, há uma quantidade muito maior de pessoas que nós temos que ter gratos por aquilo que chega até a nossa mesa. E, como eu disse, nós
quando se indaga a respeito da importância da gratidão, existe um reconhecimento de todos de que a gratidão é realmente muito importante. Porém, como já tinha alertado anteriormente, nem sempre nós exercitamos essa capacidade. Então, eu acredito que é necessário que nós venhamos a dedicar uma atenção especial no sentido dessa prática da gratidão. E eu gostaria de apresentar uma situação muito corriqueira na nossa vida, que talvez nós não vejamos ali algo excepcional para que nós possamos exercitar a nossa gratidão. Vamos considerar o seguinte: nós chegamos numa pia, lá na nossa casa, abrimos uma torneira. Que coisa sensacional! Comparando isso, como havia muito trabalho anteriormente, às vezes as pessoas tinham que buscar água na nascente ou tirar os poços, ou muitas vezes nem conseguindo ter uma água em condições adequadas para beber. E nós fomos lá ao banheiro, à pia da cozinha, abrimos a torneira e a água jorra. Eu até, quando eu fico pensando a respeito disso, eu falo, puxa, isso pode ser classificado como um verdadeiro milagre, né? E qual é a gratidão que nós temos em relação a isso? Muitos podiam pensar, bom, a nossa gratidão deve ser em razão da água que está jorrando. Não, a gratidão vai muito além disso. A primeira constatação, como é que aquela torneira chegou ali? Alguém colocou essa torneira lá. E de onde que veio essa torneira? Essa torneira, nossa, certamente foi comprada numa casa de material de construção, e a casa de material de construção conseguiu, da fábrica que fez isso. E lá na fábrica, o que que aconteceu? Bom, lá nós temos, através, quer dizer, a participação dos metalúrgicos, a necessidade de haver os maquinários para isso, a matéria-prima necessária também para que isso possa acontecer. Então, percebam quantas pessoas já estão envolvidas nesse processo. Começou com aquele que colocou a torneira lá na nossa casa, e agora nós já estamos analisando a própria fabricação da torneira. Mas vamos deixar esse ramal, porque nós poderíamos seguir por aí e ir muito longe. Mas vamos acompanhar a canalização que faz com que a água chegue nessa torneira. Certamente sai da nossa residência e já começa a ver a percepção do encanamento na rua, e esses canos vão ficando cada vez maiores, vai a grande distância, passa por alguma estação elevatória e chega finalmente lá no local em que é feita a captação da água ao tratamento. Agora, quantas pessoas estiveram envolvidas em fabricar esses encanamentos, em instalar esses encanamentos nas ruas, em cuidar da manutenção disso, aqueles que criaram as barragens para que houvesse a recepção da água, aqueles que produzem o tratamento dessa água. Quantas pessoas será que estão envolvidas nisso? E se nós continuarmos, quer dizer, esmiuçando isso, indo no detalhe, se nós pegássemos a barragem, por exemplo, ali uma quantidade imensa de participações, quer na construção, quer na obtenção do material necessário. Eu tenho a impressão que se nós pegarmos cada uma dessas coisas e formos avante, procurando perceber a extensão disso, será que nós não vamos chegar a nos contactar com toda a humanidade aqui que está aqui no planeta Terra? Bom, para que não haja muita dúvida quanto a isso, vamos considerar uma outra situação. Eu falei a respeito da alimentação, que as pessoas fazem pressa, agradecendo lá em torno da mesa. E como é que aqueles alimentos chegaram ali? E aí, então, nós vamos expressar que, além de agradecermos a Deus, eu acredito que nós temos a agradecer a todos aqueles que tornaram possível com que esses alimentos pudessem chegar até a nossa mesa. Quanta coisa foi necessária para isso! Quantos estiveram empenhados na produção, no transporte, na comercialização, na conservação, no desenvolvimento tecnológico para que nós tenhamos plantas e alimentos cada vez mais adequados às nossas necessidades. E se nós considerarmos as nossas roupas, também aí nós vamos ter uma projeção imensa de como é que chegou essa roupa que nós estamos vestindo? Podemos considerar essa que nós estamos vestindo nesse momento. O que foi necessário para que isso acontecesse? E a casa que nos abriga?
Também isso nos enseja a possibilidade de um detalhamento imenso. E nós podemos chegar em outras coisas também, o carro que nós usamos, e os meios de transportes, os ônibus, o metrô e tantas outras coisas. Percebam que nós estamos, será que nós não estamos aí, através desta trajetória, chegando a poder reconhecer aqueles que Jesus diz para nós amarmos? Certamente nós estamos nos ligando à condição de podermos amar ao próximo. E sermos gratos ao próximo é uma forma de nós darmos atenção a esse tipo de solicitação que Jesus nos faz. Mas que coisa fantástica! E nós podemos ainda considerar uma situação que é extremamente importante em nossa vida, os nossos relacionamentos. Como é que nós podemos exercitar a gratidão nos nossos relacionamentos? Eu vou destacar uma coisa em particular, a nossa saudação. Quando nós cruzamos com alguém que mora no nosso condomínio, ali na garagem, em outra situação, ao cruzar nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos saudando, e a saudação, entenda aí, como uma forma de nós reconhecermos a importância de nós estarmos tendo aquele tipo de relacionamento, ainda que seja breve, ainda que seja em que não haja uma constância em que isso aconteça de uma forma muito frequente. Mas vamos fazer uma caminhada para descobrir outras situações. E lá na padaria, onde nós vamos comprar o nosso pão para tomar o nosso lanche, onde nós vamos comprar outras coisas também, e ao realizarmos a nossa compra, nós vamos passar diante do caixa, e aí há alguém ali nos atendendo. É claro que aquele que nos atendeu oferecendo aquilo que nós fomos comprar já mereceu também o nosso bom dia, ou ainda talvez possamos expandir a nossa saudação, como vai, tudo bem? E o mesmo iremos fazer com aquele ou com aquela que estará nos atendendo lá no caixa. E essa saudação pode ser ainda mais efetiva se nós nos empenharmos em conhecer o nome dessas pessoas que nos atendem. Às vezes isso é fácil descobrir, muitos portam crachás e no crachá está o nome. E aí nós podemos fazer uma observação fantástica. Se nós chegarmos diante de uma pessoa que vai nos atender e dissermos bom dia, dona Maria, bom dia, dona Joana, e nós vamos perceber que a pessoa vai levantar a cabeça, vai olhar para nós e vai sorrir. Então, a gratidão é uma forma de despertar alegria nos outros, de despertar o sorriso, fazer com que haja uma interação. E nós estamos, dessa forma, dando prosseguimento à recomendação de amar o próximo. E nós podemos imaginar quantas outras situações em que nós podemos, pela nossa saudação, estarmos exercitando a nossa gratidão. Então, chegamos lá no escritório em que nós vamos trabalhar, cumprimentamos os nossos colegas, todos que ali estão, e aí eu me lembro, inclusive, uma ocasião em que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa alemã, aqui no Brasil, e os alemães têm um hábito que talvez fosse até interessante se nós pudéssemos cultivar. A saudação, quando se chega ao escritório, não é falar bom dia, guten Morgen, é muito mais que estender a mão e cumprimentar a pessoa. Então, há um contato ali em que eu acredito que aí nós estamos, de alguma forma, nos conectando de uma forma bastante importante. Mas nós podemos ir à escola, ali nós vamos encontrar as pessoas, nós podemos chegar lá como alunos, podemos chegar ali como professores, e ali há uma quantidade imensa de possibilidade de nós exercitarmos a gratidão, inclusive por aquilo que nós aprendemos ali. Então, percebam que se nós considerarmos essas coisas todas, nós estamos diante de múltiplas possibilidades para não só reconhecer a importância da gratidão, mas também de praticarmos a gratidão. Eu não sei por que alguém talvez esteja sugerindo o seguinte: muitas vezes nós nos encontramos com os encontros meio peludos, os pets, e eu encontro com muitos deles quando eu faço a minha caminhada na praça, e
nós podemos ser gratos a eles, acariciar o cachorro, e de certa forma eles nos retribuem. Que fantástica condição nós encontramos também na interação com outras criaturas que nós nos deparamos na criação de Deus. E muitas vezes isso pode estar diante de uma criação, naquilo que nós observamos na criação de Deus, que não se manifesta da mesma forma como os pets, mas se manifesta com a beleza. É a flor, é o jardim, é os gramados, é o pôr do sol que nós percebemos, as nuvens que correm pelo céu, tantas e tantas coisas, o canto dos pássaros. Quantos pássaros nós podemos ouvir trazendo-nos alegria? Então, percebam, a vida, me parece, que se constitui basicamente de situações que nos convidam unicamente a uma condição: sermos gratos. Entretanto, nós vamos encontrar uma situação em que as pessoas não encontram satisfação em uma série de coisas que acontecem. Inclusive, podem ficar até aborrecidas diante de muitas dificuldades que enfrentam na sua jornada. E aqui, para que nós possamos chegar a um ponto em que vamos entender que, mesmo nessas coisas, nós vamos encontrar razão para exercermos a gratidão, vamos começar entendendo primeiro da onde se originam as nossas dificuldades. Em primeiro lugar, vamos esclarecer: as dificuldades não se originam de nenhum castigo de Deus, ele não faz isso. E isso é uma coisa muito agregada ainda, em que nós achamos que Deus nos pune e que nos dá prêmios. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Aquilo que acontece na nossa vida tem uma outra forma em que isso acontece. Mas, então, como é que surgem as dificuldades? Elas podem surgir por um propósito que nós lançamos, objetivos que nós queremos alcançar. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo de um artista, quer dizer, um esportista. Ainda recentemente nós vimos aí fantásticas apresentações de brasileiras na ginástica apresentada. E como é que essas pessoas adquiriram essa habilidade fantástica? Ela se propôs a fazer isso. Quanta dificuldade vai enfrentar para que consiga isso? Pergunte a um bailarino, uma bailarina também, é um propósito que lançam e que certamente vão encontrar dificuldades. Ou então nós resolvemos fazer um curso, aprender alguma coisa. E aprender chega sempre diante de possibilidades em que a dificuldade vai estar presente ali. Então, uma das fontes das nossas dificuldades é proveniente das escolhas que nós queremos realizar para adquirir algum tipo de habilidade. Bem, as pessoas dizem: bom, quanto a isso, eu não tenho dificuldade nenhuma para começar a entender que eu devo ser grato a essa possibilidade, mesmo havendo a dificuldade. Bem, e outro tipo de dificuldade vem da onde? Vem das consequências daquilo que nós fazemos. E aí nós estamos diante, certamente, da necessidade de considerarmos o ensinamento de Jesus, que nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras, e que nós entendemos com grande facilidade quando ele também nos ensina a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. E note novamente, esse ensinamento, às vezes, é apresentado de uma maneira ameaçadora. Dizem o seguinte: olha, se nós semearmos ventos, nós vamos colher tempestade. Mas não é esse o propósito da lei da semeadura. É permitir com que nós possamos fazer excelentes semeaduras e termos colheitas sensacionais também. E aí, então, fica muito claro: as consequências daquilo que nós fazemos têm a ver com esta lei, a lei da semeadura. Aquilo que nós fazemos, produzimos efeitos. Às vezes, os efeitos que nós produzimos podem provocar determinadas dificuldades, pode provocar a necessidade de enfrentamento dessas dificuldades para que nós possamos superá-las. Então, qualquer que seja a origem das dificuldades, e não há nenhuma utilidade em nós
diante de uma dificuldade que queremos classificar se isso é proveniente de uma escolha, de uma experiência, ou se é proveniente de um resultado de uma ação que nós realizamos. De forma nenhuma. O que nós precisamos entender é que toda dificuldade que surge diante de nós é superável. Mas como? É muito simples. Nós podemos considerar também o ensinamento de Jesus o seguinte: a ninguém é dado um fardo mais pesado do que consegue transportar, que consegue levar avante. Porque se na lei de Deus houvesse alguma coisa que tivesse o propósito de nos destruir, certamente nós estaríamos diante de uma falha muito grave na criação de Deus. Para a criação de Deus que nos criou, mas ele também nos determinou o processo de como é que nós vamos exercer as nossas experiências ao longo das nossas vidas. Mas aí surge uma questão fundamental. O que é que nos habilita de uma forma adequada para superarmos dificuldades? A gratidão, certamente, é o caminho. Mas o que eu quero me reportar aqui agora é uma outra dupla, é aceitação e revolta. Então, diante daquelas coisas que não nos agradam, diante daquelas coisas que nós entendemos que possam nos constranger, nós podemos nos revoltar ou podemos aceitar. Para que nós possamos superar as nossas dificuldades, nós temos que conseguir abrigar, recolher em nós as energias e as capacidades necessárias para superar a dificuldade. Eu pergunto, a revolta oferece isso? De forma nenhuma. A revolta nos leva a um processo de contestação e que nada acrescenta para que nós possamos superar a dificuldade. Passamos a reclamar, passamos a lamentar, passamos a fazer cobrança, colocamos-nos como vítimas. E o que faz a vítima? Age no sentido de superar a dificuldade? Não, ele acha que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade nisso, então, se ele não tem responsabilidade, cobre-se daqueles que é responsável pela sua dificuldade, para que elimine a sua dificuldade da vida. Lembrando que nenhuma colheita se faz sem que haja a nossa semeadura. Às vezes, até brincando, eu posso dizer, bom, tem pessoas que acham que de vez em quando tem alguns aí que vão na nossa horta e semeiam coisas e depois nos obrigam a colher aquilo que semearam. Isso é impossível. Toda colheita só tem uma origem, a nossa semeadura. E toda a nossa semeadura produz a nossa colheita. Mas consideremos agora a questão da aceitação. Muitas vezes as pessoas podem admitir o seguinte: a pessoa que aceita a dificuldade, ela estaria se conformando, estaria se colocando numa condição de passividade. E não é absolutamente nada disso. Quando nós consideramos a existência de uma lei de evolução, e que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, o que se espera na evolução é que nós caminhemos, que nós possamos conquistar condições cada vez melhores. E para isso acontecer, precisamos superar as nossas dificuldades. Portanto, quando nós não nos revoltamos, quando nós não nos colocamos na condição de vítima, certamente nós vamos conseguir reunir as condições que são imprescindíveis para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E aí é sempre bom nós lembrarmos um ensinamento fantástico que nós colhemos através da prece da serenidade, que diz: Deus, dê-me a força para vencer as coisas, para superar as coisas que eu posso superar. Deus, me dê a paciência e a aceitação necessária para que eu possa aceitar as coisas que eu não posso mudar. E Deus, me dê a sabedoria para que eu consiga distinguir uma coisa de outra. Aqui, muitas vezes, nós podemos estar diante de dificuldades em que nós não tenhamos uma ação direta para poder resolver aquilo. Entretanto, nós podemos ainda ter um recurso da nossa influência. Para deixar isso bem claro,
Vamos considerar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu chego lá com o meu chefe e digo, olha, eu quero um aumento de salário. Eu acredito que eu sou merecedor disso. Eu pergunto, eu tenho algum controle se o meu chefe vai concordar em me dar esse aumento? Não tenho. Porém, tenho a possibilidade de influenciá-lo de uma forma positiva para que ele se disponha, pelo menos mais, a atender esse tipo de necessidade. Eu posso fazer um trabalho que ele está esperando que eu faça e que, na qualidade desejada. Pode ser no respeitar a pontualidade no serviço, pode ser quer dizer, na convivência harmoniosa que eu possa estar fazendo mesmo com ele também. Então, ainda que eu não tenha um controle direto sobre uma série de coisas, eu posso influenciar. E percebam, um dos âmbitos onde é fundamental nós exercitarmos essa capacidade de influenciar começa dentro do nosso lar. Porque, normalmente, as pessoas acham que a sua influência precisa ser impositiva. A imposição e o castigo não muda ninguém, se bem que isso será tema de uma outra palestra. Então, nós podemos, de uma forma tal em que venhamos atender, de alguma forma, as necessidades daqueles que estão à nossa volta, e com isso estarmos exercendo uma influência que seja aceitável. E quando essa influência é aceitável, é possível nós oferecermos sugestões no sentido de ir por aqui, por ali e assim por diante. Então, aí nós estamos diante da seguinte situação: o que é que não merece a nossa gratidão? Tudo é merecedora da nossa gratidão. Porque na nossa caminhada só há um destino que nós podemos almejar e que nós vamos alcançar, que é compartilharmos com Deus a felicidade. E as nossas experiências, a nossa caminhada vai nos conduzindo nessa direção pelo seguinte mecanismo: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, qual é a nossa condição essencial? Nós somos criaturas divinas. Isto é uma potencialidade que nós trazemos em nós. E como é que nós manifestamos essa potencialidade? É pelas experiências que nós vamos realizando. E nenhuma experiência que nós tenhamos na vida, por mais difícil que ela possa se apresentar, ou que nós possamos supor que seja difícil, não tem o propósito de nos levar na direção da conquista, da manifestação desta condição essencial. E uma das condições essenciais que fazem parte da nossa essência é a nossa capacidade de amar. Muitas vezes nós achamos que amar é um sentimento. Não, amar é um estado de ser. É aquilo que nós nos transformamos na medida em que vamos manifestando essa nossa essência divina. E aí nos leva ao ponto de origem dessa minha exposição. Ao começar o dia, fazer o nosso agradecimento. Agradeço a Deus pela minha existência, pelas minhas encarnações, pelo dia que começa,